Cotidiano, com Luísa Inês. Uma pesquisa mostra um retrato da profissão de consultor. Nós vamos conversar sobre o assunto com o Dino Moxani, que é mentor do portal Consultores e autor do livro Consultoria, O Caminho das Pedras. Dino, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luísa, obrigado pela oportunidade, o prazer é meu. Eu vou começar pedindo para você explicar para a gente que profissão é essa de consultor. O que é que faz um consultor e quais são as áreas em que ele pode atuar? Bom, consultor, a gente sempre diz assim, profissão consultor, mas na verdade todos os consultores têm uma profissão que é contabilidade, administração, engenharia, economia, enfim, as profissões regulamentadas. A consultoria não é uma profissão regulamentada, é uma forma de exercer o trabalho. Né? Da mesma maneira como alguém pode trabalhar como CLT ou como empreendedor, como empresário, ele pode trabalhar como consultor. Né? E o que o consultor vende, em essência, é conhecimento, experiência, bagagem naquilo que, né, é a sua formação e a sua experiência profissional. Muito bem. E aí, então, ele geralmente é contratado para prestar consultorias em assuntos específicos, vamos dizer assim. Por exemplo, tem um projeto numa empresa e aí eles querem ouvir a opinião de um consultor. Aí contrata para aquele projeto, é isso? Ou ele também pode ser contratado permanentemente por alguém? Normalmente, os consultores trabalham por períodos determinados, ainda que sejam períodos longos, mas a característica principal da consultoria é não ter o vínculo empregatício com o seu contratante. Quer dizer, as empresas hoje, elas têm muito trabalho para ser feito, né? Modificações, inovações, modernização, projetos de competitividade, redução de custos, enfim, tem uma gama gigantesca de necessidades. Só que muitas vezes as empresas não querem aumentar o seu quadro, contratar funcionários. Então contratam especialistas para resolverem problemas específicos que durante algum tempo têm que ser equacionados e transformados em projetos e soluções. Que, na verdade, o consultor é um gerador de soluções para as empresas, para as diferentes necessidades que as empresas têm ao longo do tempo. E o que é que tem levado as pessoas a deixarem muitas vezes carreiras sólidas, empregos até antigos, sólidos, né, para irem para essa área de consultoria, que, como você falou, não tem aquela segurança, vamos dizer assim, né, de um emprego onde você é contratado e tem todos aqueles benefícios e tal? Olha, a consultoria, nós terminamos justamente essa pesquisa há uns 30, 40 dias atrás, e uma das primeiras perguntas que nós fizemos aos entrevistados foi justamente por que você decidiu se tornar consultor. E o campeão de bilheteria foi a possibilidade de autonomia e liberdade profissional, que é justamente o desafio, né, e a possibilidade de trabalhar de uma maneira muito mais solta, muito mais independente e não ficar preso aos tempos e aos cargos e ao organograma da empresa. Quer dizer, muita gente não está conseguindo crescer dentro das empresas. A partir também de algumas outras percepções da pesquisa, a gente nota que os profissionais estão ficando frustrados pelo tempo necessário e pela dificuldade de crescer profissionalmente dentro de estruturas formais, né? Agora, profissionais que se tornam consultores e levam isso a sério, quer dizer, se formam em consultoria, fazem cursos de consultoria, se informam sobre isso, não simplesmente saem por aí dando consultoria, como a gente ouve muito, são profissionais que conseguem equilibrar muito bem uma carreira e conseguem, em grande parte, ganhar até muito mais do que ganhavam quando eram empregados, né? E isso está se disseminando rapidamente, essa forma nova de relação de trabalho. Quer dizer, a forma tradicional era a forma CLT. E a forma agora de relação de trabalho via contrato, né, contrato de trabalho por um período ou para um determinado projeto, é o que está se tornando hoje em dia um modelo de mercado para muita gente, não só pessoas com mais idade, mas os jovens também estão começando a curtir muito esse gosto pela liberdade e autonomia, né? Nós estamos aqui conversando com o Dino Moxani, que é mentor do portal Consultores e autor do livro Consultoria, O Caminho das Pedras. Ô Dino, agora pelo que você falou, não é qualquer profissional que tem o perfil para ser um consultor, né?
E você falou que existem cursos de formação, né, na área e tudo, e muitas vezes a pessoa precisa, até para aprender uma coisa que nem todo mundo tem, que é o talento de cobrar pelo que faz, né? Que isso é importante nessa área, né? Saber cobrar pelo seu trabalho, né? Sim. Olha, consultoria é uma prestação de serviços, né, profissionais naquilo que o profissional sabe fazer. Mas tem outras artes que quem sai de uma empresa precisa aprender. Então, por exemplo, a questão da cobrança é uma delas, né? A questão de como abordar um cliente. Quer dizer, começa assim, como fazer o seu marketing pessoal para conseguir clientes. Começa tudo por aí, porque sem clientes eu posso ser um excelente profissional, mas isso não me traz dinheiro no final do mês para pagar minhas despesas, né? Então, marketing pessoal é como elaborar uma proposta, como entender as necessidades do cliente e transformar isso numa proposta, como estabelecer um contrato, formas de pagamento, né? Os consultores recebem por hora, por dia, por projeto, por valor fixo. Cada uma dessas formas tem vantagens e desvantagens. Os clientes às vezes exigem que seja de uma maneira ou de outra, ou cada consultor oferecer o seu trabalho de uma forma ou de outra, né? Como conduzir um projeto. Quando um consultor entra numa empresa, ele normalmente é visto, e ele é um corpo estranho, né? Quer dizer, alguém de fora da estrutura da empresa que está ali, né, atuando numa questão específica. Então, tem uma questão muitas vezes delicada, que é a gestão das resistências, né, dos funcionários com relação a alguém de fora que venha dizer o que é que tem que ser feito, né? Então, tudo isso são artes novas que, para quem é CLT, quer dizer, quem tem uma carreira, né, dentro de uma estrutura de empresa, são ensinamentos e aprendizados novos, né? Então, existem alguns livros no mercado, né? O meu é um deles, existem alguns outros livros no mercado. A gente também tem um curso de formação de consultores, né? Existem outros também no mercado, evidentemente, onde as pessoas justamente refletem e agregam esse novo conhecimento de comportamento de consultoria, que é diferente do comportamento como funcionário de uma empresa, né? O conhecimento que ele entregava para a empresa é talvez o mesmo conhecimento que ele entrega agora para várias empresas. Mas a forma de fazer isso é que é muito diferente. É muito diferente ser assalariado do que ser um empreendedor, né? Porque, na verdade, o consultor é um empreendedor, né? É verdade. Agora, esses cursos para consultores, onde que a pessoa consegue fazer? Bom, o nosso curso está no portal Consultores. Nós temos um portal que é a maior comunidade mundial em consultores de idioma português, talvez a segunda ou terceira maior comunidade mundial de consultores, que é muito simples de lembrar o site, é o www.consultores.com.br. Lá nós temos uma oferta dos nossos cursos, né? É uma sugestão aí aos ouvintes, né? Certo. No Google, evidentemente, tem outras alternativas. O nosso curso é um curso muito tradicional, já está na 105ª edição. Já foi feito em Brasília e foi feito em quase todos os estados do Brasil. Nesse curso, normalmente, a gente tem dois tipos de público. A gente tem o público que é o público principiante, que está iniciando agora a carreira de consultoria, e temos muitas vezes consultores que começaram, que é o caso muito comum no Brasil, que começaram como consultores alguns anos atrás porque veio uma oportunidade, mas não se aperfeiçoaram, não se organizaram adequadamente para serem consultores, quer dizer, foram de projeto em projeto evoluindo, né? Mas chega um momento em que mesmo esses consultores põem a mão na cabeça ou na consciência e dizem, bom, a gente precisa organizar um pouco a nossa atividade, né? E assim que a gente constitui as nossas turmas aí, e um sinal claro é que as turmas vivem lotadas, e é um sinal claro que tem uma evolução muito, muito grande nesse segmento de prestação de serviços de consultoria. Muito bem. Agora, voltando aqui para a pesquisa que vocês fizeram, que dá um retrato, né, da profissão de consultor, como é que os consultores, os profissionais que já estão na área, veem o futuro? Otimistas? Como é que está? Olha, a grande maioria dos consultores, né, 60%, 70%, vamos falar em 70%, consideram que o mercado ano que vem vai crescer, se a gente tirar uma média das respostas, entre 15% e 25% ainda em relação a esse ano, mesmo com a situação econômica mais refreada, com freio de mão mais puxado, como
promete para o ano que vem. Eu, pessoalmente, tenho a opinião de que o Brasil vai ter uma freada na economia, mas não é uma freada assim tão terrível. Agora, os consultores, eles têm sempre trabalho, essa acho que é uma outra vantagem da profissão, da forma de exercer o trabalho profissional como consultor. Na época de crescimento da economia, o consultor é procurado para projetos de expansão, de instalação de empresas, enfim, de expansão da economia, né? Na hora que a economia tem um freio de mão, os consultores, e muitas vezes os mesmos consultores, são chamados para programas de redução de custo, de racionalização, otimização, né, e adequação a um volume menor de negócios. Então, os consultores, via de regra, são muito otimistas. Eu tenho os cursos, essas decisões todas, interação via site consultores com o mundo de consultoria o tempo inteiro. A grande maioria dos consultores está muito otimista com relação ao ano que vem, ao volume de trabalho do ano que vem. E como eu disse, volume de empregos pode até ter um freio de mão, mas o volume de trabalho a ser feito no ano que vem vai continuar sendo gigantesco, e o Brasil vai continuar crescendo, talvez um pouquinho menos, num ritmo um pouco menor, mas vai continuar crescendo e vai ter adequações da economia, né? São os sobe e desces da economia normais, né? Então a pesquisa mostrou isso com clareza em 2 ou 3 perguntas sobre a expectativa deles com relação ao mercado, e uma outra pergunta diferente com relação ao mercado de consultoria especificamente, né? E as 2 respostas coincidem num ponto: o mercado ainda vai continuar crescendo ano que vem, mercado em geral, né? E o mercado de consultoria deve crescer de forma bem acentuada o ano que vem outra vez. Esse ano nós temos um crescimento de entre 20% e 26%, depende de como se fizer as contas, mas de qualquer maneira acima de 20% no número de consultores atuando no mercado, que é o número de profissionais que se tornaram consultores nos últimos 12 meses. Né? Ou seja, ainda tem espaço para mais gente, mais profissionais, né? E sim, a gente pode até dizer que à medida que o trabalho for crescendo, porque é uma profissão relativamente nova, uma atividade relativamente nova, né, Dino? Tanto para os profissionais, né, essa questão de atuar como consultor independente do vínculo, né, eu já passei dos 50, né, e no nosso tempo de estudante, e até hoje eu vou muito em universidades, eles são formados para no final do estudo arrumar um estágio e depois um emprego, né? Ainda é um padrão tradicional e ortodoxo, mas os jovens de hoje já estão aos poucos sendo preparados para procurar trabalho e não emprego necessariamente, né? Quer dizer, essa forma nova de relação de trabalho sem o vínculo CLT, sem o vínculo empregatício. Alô? Estamos ouvindo. Sim. Se tornou, pelo lado dos profissionais, muito comum. Por outro lado, as empresas também começaram a entender que manter quadro fixo, né, envolve um custo alto por conta dos benefícios todos, né, e um risco alto, porque você contrata funcionários, investe em treinamento, né, e depois o funcionário um belo dia sai da empresa e vai se tornar um ótimo profissional, mas no mercado, né? Então as empresas estão optando muito hoje por ter um profissional por 6 meses, por 3 meses ou por um ano, que execute um trabalho especificamente, de forma muito focalizada, e depois termine o contrato, para de custar, porque inclusive o desafio profissional e o desafio da empresa já foi ultrapassado, já foi resolvido, né? Então, dos dois lados, tanto do lado das empresas como do lado dos profissionais, é uma forma que hoje está se tornando muito habitual. O problema da consultoria é que tem muita gente indo ao mercado, mandando fazer, eu sempre digo isso nos meus cursos, mandando fazer um cartão de visitas, né, escrito consultor de empresas, e achando que com isso já virou consultor, né? E ser um bom consultor envolve uma série de habilidades novas, e isso que as empresas às vezes ressentem, né? De profissionais que não só são bons técnicos, mas são bons consultores, conselheiros, né, gestores de projetos, né, que é diferente de ser gerente ou diretor de empresa e ter o comando direto. Né? Muito bem. Bom, Dino, eu vou agradecer a sua participação. Esse foi Dino Moxani, mentor do portal Consultores e autor do livro Consultoria, o Caminho das Pedras. E quem quiser mais informações sobre a pesquisa, sobre o trabalho de consultoria, tem o site que o Dino já falou, www.consultores.com.br, não é isso? Isso, Luísa. A pesquisa, inclusive, na homepage tem um link
para essa pesquisa também, a síntese da pesquisa. Tá certo. Obrigada, Dino. Sucesso aí. Muito obrigado, Luísa. Um grande abraço. Até outro dia. Até logo.